Bom, então vamos lá para a nossa terceira aula de irrigação. Então, como nós falamos na aula passada, né, aquela relação solo-planta, solo-água, planta e atmosfera, né? Então, nós vimos que isso forma um circuito único, né? Do jeito que a água está lá no solo, ela, ela sobe através da planta, né? A água está no solo, vai para as raízes, das raízes para a planta, planta folha, folha tem o sistema de transpiração da planta, que são os estômatos, né? Os famosos estômatos aí que vocês já viram lá quando estudou a fisiologia. O que o estômato faz? Ele, ele abre, é uma célula diferenciada, né? Ela abre para quê? Para respirar. Então, ela abre, nessa respiração, ela libera o oxigênio e insere o CO2. CO2. E qual que é a desvantagem para a planta? Qual que é o problema dessa abertura para trocar os gases da planta para entrar CO2 e sair O2, né? O que é esse... Tem alguém chegando na aula aqui. Então, vamos lá. Então, para... É normal aí, né? Se vocês estiverem vendo, vocês me falam. Então, qual que é o gasto que a planta tem quando ela abre os estômatos para trocar gás? Que gás é esse? É o que veio da fotossíntese, né? A fotossíntese é o CO2 mais água, que transforma em O2 mais glicose. Então, esse O2 que formou na fotossíntese precisa sair. Por onde ele sai? Pelos estômagos. E quando ele abre o estômago, a planta a folha abre o estômago para sair o O2 e entrar o CO2, tem uma perda de água. Então, é o preço que a planta paga para respirar, é perder água. Quando abre o estômago, então ali dentro do estômago tem uma câmara, chama subestomática, que é onde fica o gás, que é onde fica o vapor da, da planta. E ela tem esse gasto, essa perda de água, vapor de água dentro da folha. E ela tem essa perda de água, mas graças a essa perda de água que ela consegue manter a temperatura, né? Imagina lá uma planta. A gente, enquanto seres vivos móveis, a gente vai para a sombra, né? A planta é séssil. Séssil é o que não se movimenta. Ela fica lá parada no sol, no meio-dia, às 3 horas, aquele solão, ela está lá. Então, ela só consegue manter a temperatura porque ela perde água também. Então, a água que chega ali pelos estômagos garante o equilíbrio térmico da temperatura da planta. Então, por que eu estou falando tudo isso? Que é por onde perde água. Então, a planta perde água para a atmosfera, através das folhas. E qual que é a interferência da atmosfera? Quanto mais calor tiver, quanto maior a irradiação solar, quanto menor a umidade do ar, tudo isso a planta vai perder mais água. Quanto maior a vento, temperatura, a radiação solar e umidade relativa do ar. Quanto pior, mais a planta vai perder, tá? Então, nós já vamos entrar no assunto da aula, que chama evapotranspiração. Aqui a gente vê que tem duas palavrinhas. Quais duas palavras a gente enxerga aqui? Forma essa palavra grande. Tá vendo? Tem duas palavras, quais são?
Vamos ver se agora facilita. Se eu cortar aqui assim, ó, quais duas palavras formaram? Evaporação e transpiração. Exatamente. Então, evapotranspiração. E aí vai uma perguntinha, então, que eu falei. Quem transpira? Mesmo sou eu com as minhas letras feias aqui. Quem transpira é a planta. E quem evapora? O solo. Então, evapotranspiração é um, é um, é uma coisa muito importante. Para quem vai trabalhar com irrigação, quem vai fazer experimento dentro de casa de vegetação, quem vai calcular o quanto que você tem que irrigar, tudo depende da evapotranspiração. É muito importante a evapotranspiração, porque é o quanto que a planta e o solo estão perdendo de água. Ou seja, é o quanto nós temos que repor. Se ela está perdendo 10 milímetros de água, nós temos que repor esses 10 milímetros de água. Então, a evapotranspiração é importantíssimo na irrigação. Então, é importante que vocês entendam isso, que fique bem fixado na cabeça de vocês isso aí, de que evapotranspiração é o quanto que a planta e o solo perdem de água. E é o quanto que nós temos que repor essa água, né? Porque se a planta e o solo não perder água, eu não precisaria irrigar nunca. Como o solo evapora e a planta transpira, eu tenho que repor, tá? Então, devido a esse processo de evapotranspiração, eu tenho que fazer irrigação. Então, é necessário eu entender a evapotranspiração, é necessário eu calcular essa evapotranspiração. Existem, na literatura diz, mais de 50 metodologias para calcular essa evapotranspiração. Nenhuma é simples, né? Nenhuma é simples como outros tipos de determinação, aí, igual nós vimos lá, de umidade, de densidade, que é só uma formulinha. A evapotranspiração é difícil, tem muitos, desde 1950 se criam métodos para calcular a evapotranspiração. Aqui na aula nós vamos ver um. O mais confiável, mais, não diria que confiável, mas vamos falar assim, um padrão que é internacional, que funciona, que é o tanque classe A, que nós vamos falar. Então, é, a evapotranspiração de referência, aí vocês já vão começar a ver palavrinhas que nós vamos usar bastante. O ET0, a evapotranspiração de referência, que é o ET0, está se relacionando somente à evaporação do solo, o quanto que o solo está perdendo de água. Eu não estou aqui ainda falando de planta, da cultura. Eu estou só calculando a evaporação de água do solo. Então, a gente pensa assim, né? Se eu perguntar para quem não é da área, dificilmente vai me dizer uma metodologia praticável, né? Se eu perguntar como é que a gente mede quanto está evaporando do solo, vou pôr uma lona, vou pôr o que que eu vou fazer? Então, é isso que nós vamos mostrar, porque não é fácil, né? Você medir exatamente, é, é, por isso que tem tanta metodologia, tem diversos métodos de medir a evapotranspiração. O que eu vou mostrar é um deles, que é o talvez o mais utilizado, que é o tanque classe A. É esse tanque aqui, ó. Esse tanque instalado lá na lavoura, esse tanque instalado lá na nossa cultura. O que é o tanque classe A? Que mede a evapotranspiração de referência, a transpiração, a evaporação do solo. É um tanque circular, 1,21 de diâmetro, 25,4
de altura, em chapa de aço galvanizado, pintada de prateado ou cromado. O tanque tem que ser instalado sobre um estrado de madeira com 15 centímetros de altura, pintado de branco. O tanque tem que ser enchido com água limpa até 5 centímetros da borda, a borda de cima, sendo que o nível mínimo, ou seja, o quanto que posso deixar baixar, é 7,5 centímetros abaixo da borda. O tanque não deve ser enchido acima dos 5 centímetros para reduzir o risco de transbordamento em caso de fuga. O nível máximo de água no interior do tanque deve ser de 20,4, né? Porque é 20,4, se ele tem 25 centímetros, então é os 5 centímetros da borda para chegar na borda e no mínimo 17,9. Então veja assim, nossa, quanto detalhe, por quê? Como ele é um padrão universal, eu tenho que medir a minha evapotranspiração aqui do mesmo jeito que mede lá na China, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, eu não posso ter um tanque do meu jeito, né? Porque cada um vai ter a sua perda de água. Vamos entender, assim, como que funciona. Esse tanque aqui está cheio de água, né? Como a gente pode ver. Daquelas medidas, ó, aquele estrado branco em cima do gramado, pode estar fora do gramado, está aqui em cima do estrado branco, pintado de branco, galvanizado, tal, aqui está cheio de água, 5 centímetros na borda, e aqui tem um poço que chama poço tranquilizadora. Ele tá, não está encostado no fundo aqui, né? Tem uma distância. Aqui você vê que tem um parafusinho aqui que mantém ele distante, para quê? Para a água entrar por baixo. Então, obviamente, o nível aqui dentro desse poço, desse caninho, é o mesmo nível do lado de fora, né? Isso é óbvio, né? Então, como aqui embaixo é vazado, então o nível aqui é o mesmo do lado de fora. Tá. Aqui tem uma régua milimetrada. Essa aqui, ó. Porque ele é milimetrado. Opa, milímetro, hein? Já está nos lembrando uma palavra que nós já estudamos já, o milímetro, que é milímetro por metro quadrado. Então, aqui, ó, tem um parafuso milimetrado, aqui dentro tem uma boinha que ela sobe e desce, acompanhando o nível da água. Então, como que eu meço o quanto que evaporou? É simples, então, né? Eu vou lá todo dia e vejo quanto da minha reguinha que abaixou. Se eu zerei, né? Se eu deixei no nível zero aqui dos 5 centímetros, eu deixo lá um dia todo. No dia seguinte eu volto e vejo quanto que baixou nessa reguinha aqui. A reguinha está em milímetros. Então, eu já sei diretamente o quantos milímetros que perdeu. Milímetro é o quê? É litro por metro quadrado. Então, esse tanque fica lá no sol, fica lá no tempo, e fica evaporando. Então, teoricamente, o que evapora aqui dentro do tanque é o que evapora lá no solo. Então, quando eu meço a evaporação desse tanque, eu estou dizendo que eu estou medindo a evaporação do solo também, porque a mesma radiação solar, o mesmo vento, a mesma temperatura e mesma umidade do ar que está aqui, está no gramado também. Então, eu posso falar que o que evaporou aqui, evaporou aqui fora, tá? Então, tá aqui os fatores que interferem, né? Eu venho sempre falando aí. O vento, por quê? O vento, ele arrasta aquela parte úmida de cima, né? Vamos imaginar, deixa eu achar uma luzinha branca aqui. Eu ver. Vocês estão vendo a minha luz aqui? Eu desenhando? Estamos. Sim. Legal, legal. Então, vamos imaginar assim, ó, por que, que o vento interfere, né? Vamos imaginar uma poça de água na rua aí. Aqui é a poça de água. O vento está batendo, aqui começa a evaporar essa água.
começa a fazer os vapores aqui, né? O que? Essa água que está aqui numa poça de água na rua, o sol está batendo nela, e aqui em cima forma a temperatura de evaporação e está evaporando, e aqui o vapor está subindo. Aí vem um vento aqui, assim, ó, nesse sentido, e arrasta, limpa, leva embora esse vapor aqui, leva embora, abrindo espaço para sair mais vapor. Então, a roupa no varal, em dia de vento, não seca muito mais rápido. Por isso, por quê? Porque o vento arrasta embora esse vapor que está ficando acumulado aqui em cima do nível de água aqui, de uma poça d'água, de uma roupa molhada, ou, no nosso caso, lá do tanque classe A, tá? Então, o vento é importante por isso. Por que a umidade? Então, aqui o vento. Por que que a umidade relativa também é importante? Porque tudo na natureza tende ao equilíbrio, né? Se minha umidade relativa aqui está 30% na atmosfera, que é baixo, e aqui, ao redor da poça, está 100% de umidade relativa, o que vai acontecer? Eu vou perder daqui para cá, para nivelar aqui no meio, né? Eu vou perder, esse 100 vai baixar. Então, a umidade relativa é importante por isso também. E é a mesma questão da temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura batendo aqui em cima, mais vai atingir a temperatura de ebulição, né? De vaporização da água. É a mesma coisa com a radiação solar, tá? Então, esses fatores são os que interferem na evaporação. Então, vamos lá. Então, agora eu quero que vocês escrevam essa fórmula aqui, que nós vamos estar trabalhando com ela. Escreve aí, então. ET0 é igual a EV vezes KT. O que é o ET0? É o que nós queremos calcular. Evapotranspiração lá do tanque. EV é a evaporação do tanque, que eu falei, a reguinha, né, que vai baixando, vai evaporando a água, vai descendo o nível da água, vai lá medindo. Então, o EV é os milímetros lá da reguinha, que é a evapotranspiração, que é milímetro por dia, que eu vou lá medir todo dia. Então, eu tenho quantos milímetros que baixou por dia lá na minha régua. Então, eu falo que a evaporação do tanque é tantos milímetros por dia. Então, milímetro a gente já sabe que é litro por metro quadrado por dia que eu perdi. Aí aqui entra uma letrinha nova aqui, ó, KT. O que é esse KT? É o coeficiente do tanque classe A. É um número que a gente vai ver agora aqui na tabela. Vou virar a nossa página aqui. Então, prestem bastante atenção aqui. Eu vou pedir para vocês, para depois, se a gente conseguir fazer, vocês conseguirem fazer o teste lá. Lembra que lá eu falei das características, né? Que o tanque tem que estar em cima de uma área gramada ou não, tem que estar sob estrado, mas depende a, o local aonde está, vai fazer evaporar mais ou menos. Então, o que é o vento? A umidade relativa do ar vai interferir diretamente na evaporação. Então, eu tenho que eliminar esses fatores e encontrar um número que é esse aqui, ó. Para eu, que é um fator do tanque, para eu multiplicar com aquele EV, da forma que vocês copiaram aí, EV vezes KT. Então, vamos lá. Onde eu acho esse KT? É assim, primeiro eu venho aqui, eu tenho que achar qual o número desse aqui que eu vou multiplicar lá pelo EV, para achar a fórmula do ET0. Então, eu tenho que achar qual desses números aqui que eu vou utilizar lá na minha fórmula. É simples de tudo, só precisa acompanhar o raciocínio aqui. Vento. Primeira coluna que eu tenho que olhar. Então, aqui, um vento fraco, menos 75 km por dia, não é quilômetros por hora. Menos 75 km por dia. Um vento moderado, de 175 a 425 km por dia. Um vento forte, de 425 a 700 km por dia. Um vento muito forte, maior que 700 km por dia. Então, tá. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar, aonde vocês, no caso nosso aqui, na aula, no teste, no exercício, eu vou falar para vocês a velocidade do vento. Mas lá na prática, do lado do tanque classe A,
ou perto, ou na propriedade, tem que ter uma estação meteorológica para me dar a velocidade do vento e a umidade relativa do ar, tá? Então, tá. Então, eu disse qual que é o vento. Vamos falar aqui. Vamos por menos 170, menor que 175. Então, tá. Fechou aqui. Daí, eu tenho que ver, ó. Veja que aqui, bordadura. O que que é bordadura? É a distância da gramado em volta do tanque. Ou a distância que está da lavoura, a distância que está de alguma barreira, o quão sozinho que aquele tanque está lá. Ele está a 1 metro, já tem coisa do lado dele, 10 metros, né, de bordadura, 100 metros ou 1.000 metros de bordadura. Então, aí eu viro e falo aqui, ó, então está com 1 metro de bordadura. Então, ó, vento fraco, 1 metro de bordadura. Então, ó, veja que eu já estou nessa linha aqui, ó. Eu já eliminei todas as outras linhas, eu estou nessa linha aqui. Então, ó, ou é 0,55, 65, 75, 70, 80, 85. E aí, qual vai ser? Aí entra outro fator. Vamos lá, é simples, é só acompanhando. Aí eu tenho que ver aqui, para saber se eu pego esses três ou esses três. Eu tenho que falar, se o meu tanque classe A, ele está num lugar com grama, ou ele está num lugar sem grama, aqui, ó, sem vegetação, sem grama. Aí eu falo, bom, ele está num lugar com grama, igual nós vimos lá na foto. Beleza, então é um desses três aqui, ó. Tá vendo que aqui é uma coluna, né? Uma coluna. Então, ó, eu falei que o tanque está na área com grama. Então é um desses três. Por que que é um desses três? Porque eu falei que o vento é fraco, eu falei que a bordadura é 1, e eu falei que é com grama. Então, ó, então é 0,55, 0,65 ou 0,75. E agora, qual desses três vai ser? Aí entra a umidade relativa do ar. Se for baixa, menor que 40, se for média, de 40% a 70%, se for alta, maior que 70%. Aí eu viro e falo assim, bom, a umidade relativa é baixa. Então, o meu KT é esse 0,55 aqui. Tá? Então, ó, vento fraco, deixa eu ir pintando aqui. Vamos pro... Ó, então, eu falei aqui, ó, vento fraco, por exemplo, tá? Eu falei que a bordadura, então se eu falei que o vento é fraco, pode ser qualquer um desses quatro aqui. Mas eu falei que é bordadura 1. Então, eu estou vindo aqui. Aí eu falei que é uma área com grama. Então, pronto. Então, é um desses três aqui. Aí eu falei que a umidade relativa é baixa. Então, esse cara aqui. Opa, esse cara aqui, ó. Eu falar, está numa área sem vegetação. Aí, então, eu tenho que achar um desses caras aqui de baixo aqui, ó. Aí eu falo que é baixo, daí o KT meu é 0,70. Eu acho que tem alguém querendo entrar na aula. Não, não tem. Aí à toa. Deu para acompanhar aí? Sim ou não? Deu sim, tá dando. Legal. Então vamos lá. Lá tem um exercício desse daí, né? Exercício mesmo. Vamos Que fazer mais. ele entra em moderado, aquele lá. Tá? Aquele lá do exercício tá entrando no moderado, O que moderados fala? na bordadura. Ah, não, com bordadura moderada fala? É, ele tá o vento lá de 250 no exercício que Ah, dá, entendeu? ah, o Então ele vento entra nessa. moderado. É. Eu estou procurando a borrachinha aqui. Bom, vamos lá. Vamos fazer um outro. Agora eu vou perguntar para você. Vamos lá, vamos acompanhando. Meu vento é de 200 quilômetros por dia. Todo mundo achou?
Sim. Sim. Minha bordadura é de 10 metros. Eu estou numa área com grama. E minha umidade relativa é média. Qual que é o KT? Vamos lá. Eu estou no... Meu tanque está numa área com 200 de vento, 200 quilômetros por dia. Ele é moderado, né? Moderado. Beleza, então é um desses quatro aqui. Aí, eu digo que a bordadura é de 10 metros. Opa, então tá aqui. Então tem que ir nessa linha aqui. Aí eu digo que é numa área com grama. Opa, então é um desses aqui. Aí eu digo que a umidade do ar é 50%. Qual que é meu KT? 0,70. 0,70. Exatamente. Exatamente. Então agora eu vou fazer um sem ir mostrando com o mouse. Então vamos lá. Um vento de 500 quilômetros por dia. Uma bordadura de 100. Numa área com grama. E uma umidade de 80. Qual que é o KT? 0,65. Quase. Quem mais está fazendo, acompanhando aí? O senhor cortou aqui. 0,70. 70. 0,70. 70. Por quê? Porque eu falei umidade de 80. Vamos refazer aqui, ó. Falei vento de 500 quilômetros por dia. Forte. Falei bordadura de 100. Então, eu estou aqui nessa linha. Aí eu falei que é com grama. Aí eu falei que a umidade era maior que 70. Então, aqui, umidade maior que 70. Eu falei 80, né? Umidade maior que 70, então meu KT é 0,7. Vamos mais um, então, para garantir que todo mundo vai acertar agora. Então, eu tenho um vento de 800 quilômetros por dia, uma bordadura de 100, numa área sem vegetação, com uma umidade de 20. Qual que é o meu KT? Vento de 800, É bordadura... 0,5? Não, quase. Vamos lá. Vento de 800, 0,40, né? 0,40. Exatamente. Ó, vento de 800, tá aqui, é um desses. Bordadura de 100, é esse. Uma área sem vegetação. Então, é um desses três aqui. Umidade de 30, é o menor que 40. Então, tá aqui. Então, meu KT é esse cara aqui. Então, o KT, vocês vão ver que agora nós vamos usar esse ET0 são 6 aulas, até a quinta aula. Nós vamos usar esse ET0. Então, é importante que ninguém fique com dúvida como que a gente acha o KT. Né? Então, só recapitulando, o que que é esse KT? Nós falamos que a fórmula é para achar o ET0, para achar a evaporação do solo. É o EV, que é a evaporação do tanque classe A, mas daí eu tenho que ajustar a evaporação de acordo com o local que o meu tanque está. E esse ajuste é o KT, que nós estamos vendo nessa tabela aqui. Então, eu faço a evaporação lá da reguinha do tanque, vezes um desses números aqui, o KT, que é o ajuste de correção que nós temos, tá? Então, beleza. Passamos o ET0, vamos agora para o ETC. Então, vocês copiem aí, ó. ETC é igual o ET0
vezes KC. Veja que agora mudou, agora é KC. O que é o ETC? Esse C aqui é de cultura. Opa, então agora, é óbvio, como eu não estou falando que é evapotranspiração, é evaporação do solo e a transpiração da cultura. Então, você vê que lá no ET0 não entrou, não falou nada de cultura, né? Eu só falei do tanque e o fator de correção do tanque. Eu não falei nada de cultura. Mas é óbvio que a transpiração depende da cultura, né? A transpiração da alface é diferente da cana, que é diferente da soja, que é diferente do eucalipto, enfim. Cada planta tem a sua taxa de transpiração de acordo com o seu estágio, né? O que eu quero dizer? Uma planta em estado de germinação é uma transpiração, uma planta que está em crescimento é outra transpiração, uma planta que está em maturação é outra transpiração, uma planta que está na época de colheita é outra transpiração. Então, agora entrou esse KC, que é o coeficiente da cultura, que é o que eu estou te dizendo, que depende, a transpiração depende da minha cultura, tá? E o ET0? O ET0 eu não preciso mais falar que vocês já estão craque para encontrar o ET0. Então, o que entrou de novo agora aqui, ó, é esse tal de KC. Porque agora eu vou saber evapotranspiração da cultura, ou seja, agora vai entrar a transpiração da cultura junto com a evaporação do solo. O ET0 vocês já sabem calcular, e aí entrou esse diferentão aí que é o KC. O que é esse KC? Não se assustem com a tabelinha. Isso aqui, o pessoal da pesquisa já determinou tudo para nós, qual que é o KC, coeficiente de cultivo, para todas as culturas, e para todas as fases. Então, você colocar lá na internet KC das culturas, vai aparecer essas tabelas aqui ao monte, né? Todas são iguais, lógico. Então, vamos lá. Aqui, né, selecionei algumas culturas, e aqui são os estágios de desenvolvimento. Olha lá, o estágio inicial, como que é a germinação, né, estágio de desenvolvimento, estágio intermediário, final do ciclo, colheita e uma média do período total. Então, vamos lá. Então, se eu falar assim, a cultura da banana tropical, o KC dela na fase inicial é de 0,4 a 0,5. Na fase de desenvolvimento é 0,7, 0,85, na fase intermediária de 1 a 1,10, na fase final do ciclo é 0,9 a 1, na fase de colheita 0,75 a 85, período total de 0,70 a 0,80. Que é isso? É meu KC. Onde eu vou usar esse KC? Eu vou multiplicar lá para o ET0, que nós já sabemos calcular, que é lá o do tanque, né? Então, agora eu multiplico aquele resultado do tanque, o ET0, vezes o KC da cultura, tá? Então, se eu perguntar para vocês, qual que é o KC do repolho na fase de desenvolvimento? É de 0,70 a 0,80? Perfeitamente. Todo mundo está entendendo aí, né? É sempre os mesmos que estão respondendo aí. Então, ó, o KC do repolho na fase de desenvolvimento é 0,70 a 0,80. E o KC da batata na fase intermediária? É 1,05 a 1,20? Perfeitamente. Isso aí. O KC da cana-de-açúcar na colheita? Zero 0,50 a 0,60. Perfeitamente. Isso aí. Alguém está com dúvida? Acho que não, né? Agora lembra de uma coisa aqui, ó, para bater as nossas continhas lá, como é teste, né? Então precisa bater o resultado lá. Vamos considerar sempre o número menor, tá? O primeiro número aqui, ó. Quando a gente for usar o KC agora, não se esqueça, lembre-se disso, senão não vai bater o resultado um do outro aí, depois não vai achar no teste lá. O
KC, nós vamos considerar sempre, como aqui é um intervalo, né, é um intervalo, 0,7 a 0,8, por exemplo. Você pode usar 0,7 ou 0,8, ambos estão certos. Mas, para efeito das nossas continhas, para bater direitinho, vamos usar sempre o primeiro, tá? Então, quando for aqui, ó, de 1,05 a 1,20, vamos usar o 0,5, 0,65 a 0,75, vamos usar o 0,65, sempre vamos usar o primeiro, tá? O limite inferior, né? Veja que aqui é um menor, é um intervalo, né? Do menor para o maior. Vamos sempre usar o menor, tranquilo? Para bater as continhas nossas. Então, pronto. Já tem aqui um. Vamos ver. Quem está no celular não vai conseguir abrir a, a tabela, né? Talvez alguém. Quando lá na área de vocês tem essas tabelas, eu pedi para colocar lá. Ou estava só no exercício, eu acho que eu não pedi para colocar. Bom, Eu printei a tabela aqui, dá para abrir. ótimo, perfeito, que bom, foi esperto. Eu não estou lembrado se eu pus para a Fabiana separar. Tá na apresentação, né? Vocês têm os slides meus aí. Vocês abrem na apresentação, mas eu sempre mando a tabela à parte para poder abrir. Mas, enfim, a gente vai achar junto lá. Então, vamos lá, vamos fazer esse exercício junto. Peraí. Vou fazer esse exercício junto. Copiem aí. Determinar ITC. Olha lá, cultura. Cana de açúcar. Em diferentes estágios. O que eu estou querendo dizer quando eu falo em diferentes estágios? São todos os estágios. Eu estou pedindo nesse exercício. Todos os estágios. Então, é desde lá do desenvolvimento até aquele período total, depois da colheita lá. Então, todos os estágios. Vocês vão ver que é um número só que vai mudar. Então, tá aí as informações, ó. Umidade relativa, 85%. O EV, lá da minha formulinha, 5,5 milímetros, que é a reguinha lá do tanque, quanto que ela baixou. O meu vento é menor que 175. A bordadura é 10. O tanque está numa área sem vegetação. Copiaram aí? Podemos ir lá para a tabela? Sim. Então, beleza. Vou voltar lá na tabela do... Está tudo rabiscado agora aqui. Então, vamos lá. Então, me achem aí qual que é o KT que a gente vai usar na fórmula aqui. Todo mundo copiou, dá para achar aí agora. Acha primeiro o vento. Acha. É uma área sem vegetação. Bordadura de 10. Seria 0,80? Perfeito. Muito bem. Quem falou? O Paulo? O Paulo. Exato, Paulo. Todo mundo achou? Murilo. Mas a bordadura não é de 10? Bordadura é 10. Vento, menor que 175. Bordadura de 10. Sem vegetação. Sem vegetação. Umidade de 85. Ou seja, maior que 70. Chegou lá? Uhum. Fraco. Menor que 100. Então, 0,65, é isso, né? Não, É. não.
Onde você achou 0,65? Ó, se ele é vento moderado, né? De Não. 100 O e... vento é menor que 175. É Ah, fraco. tá, entendi. Então, ó. Você pegou aqui de baixo, mas É, mesmo assim não ia bater. Vamos lá, o vento fraco, menor que 175. Bordadura de 10. Área sem vegetação. Então, ó, bordadura de 10, sem vegetação. Umidade de 80, maior que 70. Então, é esse cara aqui, ó, 0,80. tá certo. Certo? Então, vamos lá fazer nossas... A hora que eu saí para ver se tinha alguém, eu rabisquei a tela aqui, agora eu não consigo apagar. Eu vou fazer aqui no cantinho. Para fazer junto. Então, ó, ET 0 é igual E vezes a T. Então, vamos lá. ET 0. Qual que é o EV? Qual que é o EV que estava lá no exercício? 5,5. 5,5 vezes o KT. Qual que é o KT que nós achamos? 0,80, né? 80. Então faz aí para mim, quanto dá essa continha aqui? 5,5 vezes 0,80. 4,4. 4,4 milímetros por Milímetros. dia. Então, ó, isso aqui, o quanto que o meu tanque está evaporando por dia, nessas condições. 4,4, tá? Então, eu estou falando só da evaporação do tanque, do solo. Agora, nós temos que entrar com a cultura. E, EC, igual a EC zero, nós acabamos de calcular, vezes KC, que é a coeficiente da cultura. Então, vamos lá. E C é igual. Qual que é o ET zero? Nós acabamos de calcular. 4,4. E o KC? Vamos lá na tabelinha do KC. Qual que é a minha cultura? Cana. Pano. Vai dar 0,40, né? Isso. Então, já vamos anotar. Já vamos anotar aqui, ó, para não precisar ficar voltando slide, todos os KCs da cana. Anota aí alguém. 0,40, fase inicial. Fase desenvolvimento, 0,70. Fase intermediária, 1. Final do ciclo, 0,75. Colheita, 0,50. E total, 0,85. Podemos voltar lá no exercício? Pode. Vamos lá. ETC igual. O ET0, que nós já calculamos bastante. 4,4 vezes. Qual que é o KC da fase inicial do cano? 0,40. 0,40. Quanto dá aqui? 4,4 vezes 1,8. 0,40. 1,8? 1,76, né?
Ponto 8. 1,76, 1,8. Aqui, vamos falar assim, lá nos exercícios, que nem vocês viram aí, foi até bom para eu lembrar, né? Você vê, um ia usar o 7,6, o outro já arredondou direto para o 8. É que eu joguei no Excel, aí o Excel jogou duas casas só. Sim, sim. Não, mas isso vai acontecer. Aí o que acontece? Vocês vão ver lá que os números estão bem distantes um do outro, né? Então, às vezes, se der um quebradinho, que nem, por exemplo, às vezes o seu dá 15. O resultado deu 15. Aí, lá no teste, está 15,2. Aí vocês vão ver que um está bem distante do outro. O outro está 5, o outro está 35, o outro 45. Aí você vai no que está pertinho do seu, é louco, né? Se o seu deu 15,2, lá no teste tem a opção 15, é no 15 que você tem que ir. Você não vai nem no 5, nem no 35, nem no 45. Você tem, porque às vezes vai acontecer isso aí. Se você usar uma casa ou duas casas, lá no final vai dar uma diferencinha, às vezes de vírgula, alguma coisa, um número acima, um número abaixo. Então vocês vão no número que quase bateu ali, tá? Porque eles estão bem disparados um número do outro. Então, já fiz de propósito para não ter erro, né? Como tem que fazer o teste, quando a prova é na mão, aí eu já vejo ali que montou o exercício direitinho. Então, aqui, como eu tenho que dar as 4 alternativas lá, né, para o aplicativo dar as respostas, né? Então é o número que está perto lá. Então, aqui é 1,8 na fase inicial, né, que chama? Inicial. Isso. Olha que bonito essa letra aqui. E agora? Agora só muda o KC. TTC é igual 4,4 vezes... Qual que é o outro? 0,7. Quanto dá? 4,4 Eu não vezes pus ponto 7. a unidade aqui, é milímetros por quilômetro. 3,08. 3,08 milímetros por quilômetro. Vamos de baixo agora. Agora aqui, repete. 4,4 vezes 4,4. Qual que é o outro? 1. Aqui é a fase intermediária. Isso. Então, vezes 1 é ele mesmo, né? 4,4 a fase intermediária. Por TTC é igual a 4,4 Ponto 75. 75. Vai dar 3,3. 3,3. Legal, isso aí, a gente fazendo junto está mais divertido. Aqui é fase desenvolvimento, não, é depois de intermediário, Final. final. Aí depois aqui é igual a 4,4. Qual que é a outra? Ponto 50. Inclusive, então é metade. 4,4 é 2,2 milímetros por dia. Aqui é colheita já, né? Colheita. E por fim aqui, que é aquele período total, quanto que é? 4,4 vezes Ponto 85. 0,85. Quanto dá? 3,74. 4. E é o período. Então vamos lá, o que isso aqui quer me dizer? Essa é a resposta, tá? Depois eu já explico. Porque lá no teste, eu não vou pedir de todos, né? Aqui, como exercício, eu pedi lá. Veja aqui, eu pedi diferentes estágios, né? Diferentes estágios. Então, eu pedi para todos. Quando eu falei diferentes estágios, eu estou querendo para todos. Lá no exercício, vai estar igual esse aqui, ó.
Aqui também, tá todas as fases da cultura. Ver se tem um que tá. Também, tá pedindo para todos os estágios. Olha o trem. Lá no exercício, presta atenção numa coisa. Eu não vou pedir para vocês calcularem todos. Lá no exercício vai estar tipo assim, para cana-de-açúcar. Vai e vem de slide. Apaguei? Apagou. Lá tá para o algodão também. Algodão. Algodão? Para qual estágio? Como? Não entendi. Você abriu lá no teste? Algodão ele tá com estágio inicial. Então, tá vendo? Então é isso que eu ia falar. Então lá vocês vão me dar um ETC só. Né? Lá no teste vai ter 4 alternativas, vai ser um ETC daqueles. Então, vocês Isso. não vão fazer todos esses que nós fizemos, né? De fase de desenvolvimento, inicial, intermediário, colheita. Não, vocês vão fazer um só, que é o que o exercício está pedindo. Né? O exercício está pedindo algodão em uma fase. Então, vocês calculam o EV, o ET0, aliás, vocês calculam o ET0, o EV eu dou, vocês encontram o KT. Aí vocês jogam aqui no ETC e vocês vão usar um KC só, do algodão, na fase de desenvolvimento que está pedindo lá. Então, tá aqui nossas respostas todas aqui, ó. Então, o que aqui quer dizer, ó? O meu ETC quer dizer assim, que está perdendo isso em evaporação e transpiração da planta, está perdendo isso por dia. Na fase inicial, a cana está perdendo 1,76 milímetros de água por dia. Na fase de desenvolvimento, a cana estava perdendo nessas condições do nosso tanque. Nessas condições, tá? São números reais, vamos falar assim. É um exemplo, mas de número real. Na fase de desenvolvimento, a nossa cana estava perdendo 3,08 litros por dia, por metro quadrado. Na fase intermediária, estava perdendo 4,4 milímetros, no final estava perdendo 3,3 milímetros, aqui está perdendo 2,2, aqui perdendo 3,74. Perceba assim, que é o quanto que a planta está perdendo, que o solo está transpirando, é o quanto eu tenho que repor. Tá? A gente vai ver que, depois, não vou confundir agora, vão entrar outros fatores, né? Para chegar na irrigação, né? Depende do sistema de irrigação, depende de perda, de eficiência, nós vamos chegar lá na quarta, quinta aula. Mas isso aqui é o que que a planta está perdendo de água por dia, é o que eu tenho que devolver para ela não perder, para ela continuar fazendo a fotossíntese, continuar crescendo, é o quanto que ela precisa de água por dia, tá? Então, veja aqui, tem alguns lugares, alguns pontos, alguns estágios que ela perde mais água, que, vamos falar assim, teoricamente, que eu não poderia deixar faltar água. Em qual fase que ela está precisando de mais água aí, olhando esses números? Na fase inicial, né? Será? Aonde que ela... Não, na intermediária, que ela tá perdendo mais, né? Isso, perfeito. Aonde ela está mais precisando de água? Aqui no intermediário, porque é onde ela está mais perdendo. Então, vamos falar assim, eu não consigo dar irrigação para a cana o ano inteiro. Nós fizemos da cana, eu não consigo dar irrigação o ano inteiro para ela. Eu tenho que escolher algumas fases. Que fase que eu vou escolher? Essa fase intermediária, que é quando ela está mais perdendo. Aqui não pode faltar água de jeito nenhum. Aqui ela está perdendo muito menos, é lógico. A fase inicial, a plantinha está pequena, tem menos folha, não está transpirando tanto. Tá? Então, é o quanto que a planta está perdendo de água, mais o solo está perdendo de água, quanto a planta e o solo está perdendo de água, é o quanto que eu tenho que devolver, tá? Então, vamos fazer... Deixa eu ver como é que está de slide para frente aqui, para eu ir controlando o tempo de aula.
eu ver, já tá. Vamos lá. Vamos fazer esse aqui? Vamos lá, copia aí. A hora que precisar ir lá para. A gente vai fazer só mais esse, e aí tem um de precipitação, que é moleza, e boa. Já está dando uma hora de aula para a gente não dar muito conteúdo também, para não se atrapalhar. Então vamos lá, copia esses dados aí. Então agora eu estou pedindo repolho, de todas as fases, né? Vocês veem que só muda o número lá. Umidade relativa de 75, eu já vou lá na tabela. O EV, para achar o KT, 9,5. O vento, 550 por dia. O tanque, bordadura, 100 metros, 1 grama. Vamos lá para a tabela do KT, do tanque, pode ir? Anotaram? Para puder isso, fala. Vamos lá para a tabela do KT? Vamos lá, me fala aí qual que é o KT desse exercício. Vento 550. Bordadura 100. Com grama. Deu 6,65, né? Você está onde? Já deu a resposta do ET0? É. Eu não fiz ainda, mas deve ser. Bom, já tá craque já. Então me fala aqui, qual que é o KT? KT é 0,70, né? É isso? Mais alguém confirma aí? Mais alguém achou o KT para ver se bate? É isso mesmo. 0,70. Isso. Vento 550. Bordadura 100. Com grama. Umidade de 75, 0,70. Ó, já estava até arriscado aqui, sem querer. Então, muito bem. Então, aqui. 9,5 é o EV que eu tinha dito, que é a evaporação do tanque, vezes 0,7. Vocês acabaram de achar, deu 6,65, igual vocês já responderam aí. Então, vamos para o ETC. Vamos para a tabela do KC. Olho. Aqui, ó, 0,4, 0,7, 0,95, 0,90, 0,80 e 0,70. Solução do nosso exercício. Ó, 6,65, que é o ET0 que a gente já achou aqui. Aí eu vou colocando o KC lá da nossa tabela, né? 0,4, deu 266, 0,7, deu 465, 0,95, deu 6,31, KC 0,90, deu 5,98, KC da colheita 0,80, deu 5,32, e o KC do período total
0,70, deu 4,65. Bateu aí? Isso aí. Não. Os demais aí, acredito que esteja tudo sob controle também, né? Então, isso aí, estamos falando de água no solo, transpiração de planta, evaporação de água no solo. Vai ficar outros exercícios aqui para vocês treinarem. E para finalizar, precipitação. Se alguém tiver alguma dúvida lá do que nós falamos até aqui, se manifeste. Não, tá tranquilo aí. Então vamos lá, precipitação, para a gente finalizar. O que é a precipitação? Quem fala? Nós vimos lá o ciclo da água, na primeira aula. É evaporação, condensação e precipitação. Qual que era a precipitação? O que é? Quando a gente vê lá previsão do tempo ou vê o que choveu, o que é a precipitação? É a Seria a chuva? chuva. Exatamente, a precipitação é a chuva. Como que chama o aparelhinho que a gente usa para medir a chuva? O viômetro. Pluviômetro, muito bem. Lá no campo, né, tem lá nas frentes de colheita, nas fazendas, na cerca, eu já vi pluviômetro no retrovisor do trator. Pluviômetro, assim, ele tem um lugar certo para ficar, 1,5 m do nível do solo, afastado de qualquer tipo de, vamos falar, né? Então, lá tem aquele pluviômetro nosso lá, o ideal é ele estar 1,5 m, ele ficar aqui, né? Ele ficar aqui, 1,5 m de altura, distante de de algo que impeça a chuva vir, né? Então, por isso que eu falo, eu já vi pluviômetro que o cara vai lá e põe no morão da cerca. O morão da cerca tá Tem, tem no retrovisor dos tratores, só que daí dá menos do que os que tá perto do solo. Então, quando eu falo de retrovisor de trator, eu dou risada por isso, porque não tem lógica, né? O pluviômetro, por dois motivos, que ele tem que estar parado e outra, a chuva que vier de lado pega na cabine, não vai, ou seja, não tá certo, tá só para saber se choveu ou não, se choveu muito ou choveu pouco, né? O número que tá lá não é confiável, óbvio, né? Eu sempre lembro, de uma vez que eu perguntei no rádio amador, lá na frente, quanto que tinha chovido, aí o rapaz respondeu, com besouro ou sem besouro? O pluviômetro estava na área de vivência à noite, encheu de besouro dentro, aí, sem besouro, aí ele enfiava o dedo pro pluviômetro, arrancava o besouro, aí ele media. Media não, ele via lá, né? Mas então, tem a regrinha, que nem eu fiz aqui, ó, jumper, você tem aqui, ó, o morão da cerca, aí você bate um pluviômetro e põe ele aqui. Olha aqui, não adianta nada, né? Porque a chuva que vier de cá não vai cair lá dentro, né? Você tem que pôr ele aqui, por exemplo. Quer usar o morão? Pode usar, mas você deixa a boca dele para fora, né? Você deixa a boca dele aqui, para cima do morão, senão não adianta nada. Aí fala assim, mas lá não fica no 1,5 m. Tá bom, a gente sabe, né? Por que a gente vai usar lá no campo, para saber mais ou menos quanto choveu, né? Se alguém perguntar, choveu 10, 5, 20, 40. Né? Então tá, não precisa medir, fica 1,5, a gente sabe disso. Mas agora, o padrão, para quem vai fazer o experimento, fazer pesquisa, precisa saber o valor exato de quanto choveu, tem o padrão, que é de 1,5 m. E aí, o pluviômetro, a gente pode fazer um em casa. A gente só precisa ter uma caneca graduada,
né, que mostre os mLs, mostra os mLs, e a gente tem que ter a área da boca aqui do pluviômetro nosso. Aí eu uso essa fórmula aqui, ó, copiei aí, lâmina, milímetro, né, o resultado é em milímetro. Volume coletado em ml, área coletora do pluviômetro em centímetro quadrado, vezes 10. Com essa formulinha aqui, eu posso fazer meu pluviômetro e calcular o quanto choveu com precisão. O que é o mais difícil aqui? Achar a medida dessa área coletora. Agora eu descobri o que é apita aqui, que eu acho que aquela hora entrou alguém, é porque eu abri o WhatsApp aqui, no computador, é a hora que chega, ele apita. Tem que fechar. Posso esquecer isso, eu estava falando apita aí, que chegou mensagem, mas não quero ouvir mensagem agora. Aí. Então, esse barulho é do WhatsApp que está aberto no computador. Só atrapalha. Peço desculpas por isso. Me atrapalha e atrapalha vocês também. Então, isso aí. Lâmina é igual. O que eu estou falando aqui? Do pluviômetro. Até quanto eu saber o quanto que choveu. Volume coletado em ml. Então, eu vou lá e ponho em algo que mede os ml, né, em casa, sempre tem, né, um medidor lá de volume, desde que seja bem preciso. E aí o mais chato é o quê? Achar a área coletora. O que é a área coletora? É a boca, né, do nosso pluviômetro. Se for quadrado, é fácil. Aí vocês vão perguntar, mas aquele que tem lá no campo, que é lá da propaganda, nós ganhamos da empresa lá, que está lá na frente, precisa calcular alguma coisa? Não, porque lá já está calculado, ele já dá, né? Você olha lá, aquele lá já está prontinho, é só você olhar o que deu. Nesse caso aqui, é quando você vai fazer o pluviômetro, geralmente eles têm 400 centímetros quadrados de boca, que é esse do desenho anterior aqui, ó. Então, se for uma boca quadrada, é facinho de você chegar nessa área coletora, né? Você faz lado vezes lado, A vezes B, aí você tem a medida da área coletora. Agora, quando é circular, aí é mais chatinho, que você tem que achar o centro exato, né, da circunferência. Aí entra aquela medida da circunferência, que é a geometria, não vou ficar detalhando, mas pi r ao quadrado, né, pi vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio? O raio é o dobro, raio é metade do diâmetro, né? O que é o diâmetro? Daqui até aqui, é o diâmetro. Essa ponta até essa ponta é o diâmetro. O raio é metade do diâmetro. Só que você tem que achar o diâmetro bem no meio certinho, né? Se você achar um pouquinho mais para cima aqui, você vai, né? Se você medir aqui, já o diâmetro vai ter errado. Você tem que achar o meio certinho. Então, se você fizer um sinal de uma cruz aqui, ó, desde que ambos estejam no centro, você tem o diâmetro, aí o raio é metade. Então, aqui é 3,14, vocês não vão precisar fazer isso não. 3,14 vezes o raio, não é duas vezes o raio, é o diâmetro, né? O raio é o quadrado, né? É o 20 de diâmetro, o raio é 10 ao quadrado. Só tô, que vai dar lá 314 centímetros quadrados. Vocês não vão precisar calcular isso não, mas a não ser que alguém queira fazer o seu pluviômetro, então tem que achar a área da circunferência, tá? E aí você divide os mLs pela área do seu pluviômetro em centímetro quadrado, faz vezes 10. Então me falam aqui, ó, aqui ocorreu uma chuva, acumulou 1,5 litro, que é um numerão, né? O meu pluviômetro tinha a boca grande, ó, então ele coletou 1,5 litro. Detalhe, lembra lá na formulinha, não está em litros, está em ml, né? Então, 1,5 litro, quantos ml são? Mil e quinhentos. A minha lâmina. Ou seja, quanto choveu? Milímetro é igual o volume coletado. Alguém já fez aí? Quando deu?
Entendeu? 3,75. Bateu aí? Fez vezes 10 direitinho? Ah, tá. Desculpa. R$ 37,5. Ah, então choveu 37,5 milímetros, que é mais para falar que choveu 37,5 litros por metro quadrado. Se eu quiser saber em hectare, quanto choveu? No hectare. Uma chuva de 37,5 milímetros, quantos litros choveu no hectare? Então, vezes 10.000. É só fazer Aí, vezes 10.000. 375. olha isso, hein? Uma chuva de 37 375 mil litros. milímetros por hectare. Então, veja, hein? É, dá 1.000 caminhões. 1.000 caminhão-pipa, é isso? Caminhão-pipa, vamos considerar que tem 37. Caminhão-pipa não, né? O pipa tem quantos metros cúbicos tem um caminhão-pipa? 15, é isso? Tem os de 15, tem os de 18, tem os de Então, 20, né? Vai. divide aí 37.500 por 15 mil. Não, 375 mil dividido por 15 mil. 375 dividido por quanto? 30, 15 20, mil, que é um pipa pequeno. 225 só? Não, né? 375 mil dividido por 15 mil. 375 dividido por 15. 250 caminhão? 250 caminhões, hein? Pensou? É isso, né? É isso aí. Ó, choveu 37 milímetros. Choveu 250 caminhões no hectare. É água, hein? Ah, não acha que é tanto assim. Mas é por que conta que nós fizemos aqui, né? Milímetro Viu? por Mas aí metro. não é 375 mil por 15 mil, não é? É, Não, aí dá 25 caminhões, né? 25? É, né? É 25 mesmo. 375 mil dividido por 15 mil. 25? 25, né? 250 é muita coisa. 25 caminhões. É isso, mano. 25. 20, mas que seja, né? 25 caminhões por hectare. 250 já tem. Então, que milímetro, que quanto nós fizemos aqui, né? Milímetro, né? Litro por metro quadrado, né? Por 1 metro quadrado, então, se eu fizer vezes 10 mil metros quadrados, é um hectare, né? Aí que chegou nesses 375 mil litros aqui, uma chuva de 37,5. Então, vai, bate pronto, me fala aqui quanto choveu, para encerrar. 22,5. Bateu aí? Mais alguém? Mais alguém aí? Não, bateu. 15 caminhão, hein? Ah, você já fez os caminhões, né? Aí, então, 900 dividido por 400, andar. Aí tem que fazer o vezes 10, né? Aí, quanto você falou que deu? 26, hein? No... Vai dar 22,5 aí.
vezes 2, vezes 10, Não, dá 22,5. 225. Não. Já tá vezes 10, 22,5, né? Fazer de novo. São 900 dividido por 400, vai dar 2,25, é isso? Isso, então, vezes 10 é 22,5 milímetros. É isso. Pessoal, então é isso. Eu acho que por hoje chega. Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. De boa, hein? Então, se não restou dúvida, estamos aí. A gente volta na. Deixa eu encerrar a aula aqui, a gente volta na segunda.